6. Abre aspas. Meu senhor, a magia não é respeitável. Fecha aspas. Outubro de 1807. Eram tempos difíceis para um ministro. A guerra ia de mal a pior e todo mundo abominava o governo. Toda vez que uma nova catástrofe chegava ao conhecimento público, uma pequena parcela de responsabilidade recaía sobre esta ou aquela pessoa, mas em geral todos se uniam na responsabilização dos ministros, e estes, coitados, não tinham a quem responsabilizar a não ser a si mesmos, o que faziam com frequência cada vez maior. Não que os ministros fossem parvos, ao contrário, havia homens brilhantes entre eles. Nem eram más pessoas, em geral. Vários levavam uma vida doméstica irrepreensível e gostavam muito de crianças, música, cães e de pintura paisagística. O governo, contudo, era tão impopular que, não fossem os cautelosos discursos do ministro das Relações Exteriores, seria quase impossível fazer passar quaisquer trabalhos na Câmara dos Comuns. O ministro das Relações Exteriores era um orador sem igual. Não importava quão baixa fosse a estima de todos pelo governo. Quando o ministro das Relações Exteriores se levantava para falar, tudo parecia diferente. Logo descobriam que as coisas ruins deviam-se à administração anterior, um maligno grupo de homens que aliaram estupidez generalizada com finalidades perversas. Quanto ao atual ministério, o ministro das Relações Exteriores dizia que desde a antiguidade o mundo não via cavalheiros tão probos, tão incompreendidos e tão terrivelmente desacreditados por seus inimigos. Eram todos sensatos como Salomão, nobres como César e corajosos como Marco Antônio. E ninguém se assemelhava tanto a Sócrates no tocante à honestidade como o ministro do Tesouro. No entanto, apesar de tantas virtudes e habilidades, nenhum plano dos ministros de derrotar os franceses parecia dar resultado, e as pessoas passaram a contestar também a engenhosidade desses planos. Os senhores rurais liam nos jornais os discursos de um e outro ministro e resmungavam consigo mesmo que se tratava inegavelmente de um sujeito hábil, mas os senhores rurais não se contentavam com tal noção. Tinham uma forte desconfiança de que, de certa forma, aquela não era uma habilidade britânica. Esse tipo de brilhantismo irrepreensível e inquieto era próprio do arqui-inimigo da Grã-Bretanha, o imperior Napoleão Bonaparte, e os senhores rurais não aprovavam isso. Sir Walter Poole estava com 42 anos e, sinto dizer, era tão engenhoso como qualquer um no ministério. Tinha-se indisposto com a maioria dos grandes políticos da época, numa ou noutra ocasião, e uma vez, quando estavam ambos embriagados, Richard Brinsley Sheridan lhe golpeou a cabeça com uma garrafa de vinho madeira. Posteriormente, Sheridan afirmou ao Duque de York, abre aspas, Poole aceitou minhas desculpas de um modo cavalheiresco e magnânimo. Felizmente é um homem tão despretensioso que uma cicatriz a mais ou a menos não faz grande diferença. Fecha aspas. Em minha opinião, ele não era tão despretensioso assim. Verdade que tinha traços muitíssimo desfavoráveis. Um rosto enorme do comprimento de um rosto e meio Um rosto enorme do comprimento de um rosto e meio com um nariz enorme, a ponta bastante aguda, espetado nele, dois olhos pretos como pedaços abrasados de carvão e duas pequeninas sobrancelhas eriçadas, qual peixinhos nadando, corajosos, num grande mar de rosto. Essas partes feias, entretanto, compunham um todo agradável. Quem visse esse rosto em repouso, orgulhoso e nem um pouco melancólico, imaginaria que ele sempre tivera esse aspecto, e que não havia rosto no mundo pior para expressar sentimentos. Mas não poderia estar mais equivocado. Nada mais característico em Sir Walter Poole do que a surpresa. Seus olhos se dilatavam, as sobrancelhas se erguiam um centímetro acima do rosto,
e ele se inclinava de repente para trás, parecendo no mínimo uma figura das gravuras de Mr. Rowlandson ou de Mr. Gilray. Na vida pública, surpresa servia muito bem a Sir Walter. Mas por certo, bradava ele, o senhor não está querendo dizer... E, sempre supondo que o cavalheiro, bastante insensato para sugerir, na presença de Sir Walter Poole, não fosse amigo dele ou de outro, ou que tivesse um tipo de malícia que adorava ver perspicácia grosseira confundida com perspicácia afiada. O entendimento era garantido. Nos dias em que estava em pleno gozo de sua malícia prazenteira, Sir Walter era melhor do que uma peça de teatro do Drury Lane. Cavalheiros tediosos das duas câmaras ficavam perplexos e o evitavam quando podiam. O velho Lord Fulano acena a bengala para Sir Walter enquanto caminha a passos rápidos pela estreita passagem de pedra que liga a Câmara dos Comuns ao quartel da cavalaria, gritando para trás por cima do ombro: não falo mais com o senhor, Sir Walter. Deturpa as minhas palavras. Atribui-me significados que nunca pretendi. Uma vez, durante um discurso para uma multidão na City, Sir Walter comparou memoravelmente a Inglaterra e seus políticos a uma jovem órfã, deixada aos cuidados de um bando de velhos avarentos e devassos. Esses canalhas, longe de oferecerem proteção à jovem contra o mundo cruel, roubaram-lhe a herança e lhe saquearam a casa. E mesmo que o público de Sir Walter tropeçasse em algumas palavras de seu vocabulário, produto de uma excelente formação clássica, isso não importava. Todos foram capazes de imaginar a pobre jovem sentada na cama, de anáguas, enquanto os principais políticos Whig da época revistavam os armários e vendiam todas as suas peças de roupa ao trapeiro. E todos os jovens cavalheiros se chocaram agradavelmente com essa imagem. Sir Walter tinha uma alma generosa e quase sempre um coração bondoso. Disse a alguém uma vez que esperava que todos os seus inimigos tivessem motivo para temê-lo e todos os amigos motivo para amá-lo. E creio que, em geral, o amavam. Seu jeito alegre, sua gentileza e inteligência, o alto cargo que ocupava no mundo, tudo era até bem mais meritório na medida em que ele os mantinha mesmo diante de problemas que, de certo, teriam derrubado um homem inferior. Sir Walter estava necessitado de dinheiro. Não que simplesmente lhe faltasse dinheiro. Pobreza é uma coisa, as dívidas de Sir Walter outra bem diferente. Situação miserável, e ainda mais penosa porque a culpa não era dele. Ele próprio nunca fora extravagante nem tolo, mas era filho e neto de homens imprudentes. Sir Walter nascera endividado, tivesse sido um homem diferente, então tudo estaria bem. Tivesse tido inclinação para a marinha de guerra, talvez houvesse feito fortuna com a venda de presas marítimas. Tivesse amado a agricultura, teria cultivado terras e ganhado dinheiro com trigo. Tivesse sido até mesmo ministro 50 anos antes, teria emprestado dinheiro do Ministério da Fazenda a juros de 20% e embolsado o lucro. Mas o que pode fazer um político moderno? É provável que mais gaste dinheiro do que ganhe. Anos atrás, alguns amigos seus no governo lhe conseguiram o cargo de ministro efetivo no Ministério da Súplica, pelo qual recebeu um chapéu especial, uma pequena peça de marfim e 700 libras esterlinas anuais. Não havia tarefas associadas à função, pois ninguém se lembrava do que o Ministério da Súplica deveria fazer ou para que servia a pequena peça de marfim. Depois, os amigos de Sir Walter deixaram o governo. Novos ministros entraram, declarando que aboliriam os sinecuras, e entre os vários cargos e funções que podaram na árvore do governo estava o Ministério da Súplica. Na primavera de 1807, a carreira política de Sir Walter parecia estar chegando ao fim. A última eleição lhe custara quase 2.000 libras esterlinas. Seus amigos ficaram desesperados. Um deles, Lady Winsell, foi para Bath, onde num concerto de música italiana conheceu as Winterton, uma viúva e sua filha. Uma semana depois, Lady Winsell escreveu para Sir Walter: é exatamente a pessoa que sempre desejei para o senhor. A mãe é favorável a um grande casamento e não colocará obstáculos, se colocar ao menos
se colocar, ao menos confio no seu encanto para afastá-los. Quanto ao dinheiro, ah, meu caro amigo, digo-lhe que, quando mencionaram a soma que a ela caberá, lágrimas brotaram dos meus olhos. Que diria de 1000 libras anuais? Nada direi da jovem pessoa. Quando a vir, o senhor a elogiará com mais habilidade do que eu poderia fazê-lo. Por volta das 3 horas, do mesmo dia em que Mr. Drawlight compareceu ao recital da dama italiana, Lucas, o lacaio de Mr. Norrell, bateu à porta de uma casa na praça Brunswick, a qual Mr. Norrell fora convidado para conhecer Sir Walter. Fizeram Mr. Norrell entrar e o levaram a uma excelente sala no primeiro andar. Nas paredes estavam pendurados alguns quadros monumentais com molduras douradas de grande complexidade, todos retratando a cidade de Veneza, mas o dia estava nublado, uma fria chuva tempestuosa se armara em Veneza, a cidade construída em partes iguais de mármore ensolarado e de mar ensolarado emergia numa beleza londrina. Os azuis, os azuis água-marinha, os brancos das nuvens e as cintilações de ouro tinham adquirido os cinzas e os verdes das coisas submersas. De quando em quando o vento lançava um pouco de chuva fina contra a janela, um som metálico. De quando em quando o vento lançava um pouco de chuva fina contra a janela, um som melancólico, e na luz cinzenta as superfícies bem polidas das chiffoniers de tulipeiro e das escrivaninhas de nogueira se transformavam em espelhos negros de reflexos obscuros. Não obstante toda a suntuosidade, o cômodo era curiosamente desconfortável. Não havia velas que iluminassem a obscuridade e nenhum fogo de lareira para afastar a friagem. Era como se a casa estivesse sob a administração de alguém com excelente visão e que jamais sentia frio. Sir Walter Poe se levantou para receber Mr. Norrell e pediu licença para ter a honra de apresentar Mrs. Winterton e sua filha, Miss Winterton. Embora Sir Walter mencionasse 2 pessoas, Mr. Norrell notou apenas uma dama de anos maduros, de grande dignidade e aspecto autoritário. E isso intrigou Mr. Norrell. Pensou que Sir Walter estivesse equivocado, porém seria grosseiro contradizê-lo logo no início do encontro. Algo confuso, Mr. Norrell se curvou numa reverência à dama autoritária. Fico muito satisfeito de conhecê-lo, senhor, disse, disse Sir Walter. Ouvi muito a seu respeito. Parece-me que Londres não fala de outra coisa a não ser do extraordinário Mr. Norrell. Virando-se para a dama autoritária, Sir Walter disse: Mr. Norrell é um mago, minha senhora, pessoa de grande reputação no condado de York, onde nasceu. A dama autoritária olhou fixamente para Mr. Norrell. O senhor não é de modo algum como eu esperava, Mr. Norrell, observou-se. A dama autoritária olhou fixamente para Mr. Norrell. O senhor não é de modo algum como eu esperava, Mr. Norrell, observou Sir Walter. Falaram-me que era um prático da magia. Espero que não se ofenda, senhor. É o que me contaram, e admito que é um alívio comprovar que o senhor não é esse tipo de pessoa. Londres está infestada de um sem número de falsos magos que arrancam dinheiro das pessoas com a promessa de fazer todo tipo de coisas improváveis. Creio que já tenha visto vínculos. Que tem uma barraca em frente a São Christopher Stocks. É o pior deles. O senhor, creio, é um teórico da magia. Sir Walter deu um sorriso encorajador. Mas me disseram que o senhor tem um pedido a me fazer. Mr. Norrell desculpou-se com Walter, mas declarou-se de fato um prático da magia. Sir Walter pareceu surpreso. Mr. Norrell esperava sinceramente que essa admissão não o fizesse perder a opinião favorável de Sir Walter. Não, não, de modo algum, murmurou cortesmente Sir Walter. O equívoco que lhe norteia o raciocínio, disse Mr. Norrell, e me refiro evidentemente à convicção de que todos os práticos da magia sejam impostores.
tem como causa a revoltante ociosidade dos magos ingleses nos últimos 200 anos. Realizei um pequeno ato de magia diante do qual os moradores de York muito gentilmente se declararam maravilhados. E contudo lhe digo, Sir Walter, que qualquer mago de talento modesto poderia realizar o mesmo. Essa letargia generalizada privou nossa grande nação de sua melhor proteção e nos deixou indefesos. Essa deficiência é que espero remediar. Outros magos podem ser capazes de negligenciar o dever que têm, mas não eu. Cá estou, Sir Walter, para lhe oferecer minha ajuda nas nossas dificuldades atuais. Nossas dificuldades atuais? Retrucou Sir Walter. O senhor se refere à guerra? Arregalou bastante os olhinhos pretos. Meu caro Mr. Norrell, o que a guerra tem a ver com a magia? Ou a magia com a guerra? Tomei conhecimento do que o senhor fez em York. Suponho que as donas de casa tenham ficado agradecidas, mas não vejo como aplicar tal magia à guerra. É verdade que os soldados ficam bastante sujos, mas o senhor entende. Começou a rir. Eles têm outras coisas em que pensar. Pobre Mr. Norrell não sabia da história de Drawlight de que os seres mágicos haviam lavado as roupas das pessoas e a recebeu com grande abalo. Assegurou a Sir Walter que jamais em toda a vida lavara roupas brancas, nem por meio de magia, nem por qualquer outro meio. E contou a Sir Walter o que fizera de fato. Mas, curiosamente, embora Mr. Norrell fosse capaz de realizar prodígios surpreendentes, só foi capaz de descrevê-los da sua habitual maneira seca. E por isso Sir Walter ficou com a impressão de que o espetáculo das 500 esculturas de pedra na Catedral de York, falando ao mesmo tempo, foi um evento bastante monótono, e que ele tivera a sorte de não presenciar. Mesmo? Exclamou. Bem, isso é mesmo interessante, mas ainda não entendo como. Nesse exato momento alguém tossiu e ao ouvir a tosse, Sir Walter parou de falar, como se para escutar. Mr. Norrell olhou em volta. No canto mais remoto e obscuro do cômodo, uma jovem de vestido branco, estava deitada num sofá, envolta num chale branco ajustado ao corpo. Estava imóvel, com uma mão pressionava um lenço contra a boca. A postura, a imobilidade, tudo nela transmitia a mais forte impressão de dor e má saúde. Tanta certeza tivera de que o canto estava vazio, que Mr. Norrell se sobressaltou com a súbita aparição da jovem, como se ela ali tivesse chegado por meio da magia de alguém. Enquanto a observava, ela foi acometida por um acesso de tosse que perdurou por alguns instantes, e durante esse tempo Sir Walter pareceu bastante inquieto. Não olhou para a jovem, embora olhasse para todos os lados do cômodo. Retirou uma peça de ornamento dourado de uma mesinha ao lado dele, virou-a, examinou-lhe a base, voltou a colocá-la no lugar. Por fim, tossiu, limpando brevemente a garganta, como a sugerir que todo mundo tosse. Que tossir é a coisa mais natural do mundo, que tossir jamais, em circunstância alguma, seria motivo para alarme. Por fim, o acesso de tosse parou e a jovem ficou quieta e imóvel, embora não respirasse com facilidade. O olhar de Mr. Norrell se deslocou da jovem para o enorme e triste quadro pendurado acima dela, procurando se lembrar do que estivera prestes a falar. É um casamento, disse a dama autoritária. Como disse, minha senhora, retrucou Mr. Norrell. Mas a dama apontou com a cabeça na direção do quadro e deu um sorriso solene para Mr. Norrell. O quadro pendurado acima da jovem mostrava, como todos no aposento, Veneza. A maioria das cidades inglesas haviam sido erguidas sobre colinas, ruas que subiam e desciam, e ocorreu a Mr. Norrell que Veneza, tendo sido erguida sobre o mar, deveria ser a mais plana e também a mais estranha cidade no mundo. Era a planura que fazia a pintura parecer tanto um ensaio de perspectiva. Estátuas, colunas, cúpulas, palácios e catedrais se estendiam na distância e se encontravam com o céu imenso e melancólico, enquanto o mar que lambia as paredes das construções estava repleto de barcaças, com entalhes floreados e dourados, e das estranhas embarcações venezianas negras que tanto lembravam as chinelas das damas enlutadas. Retrata o casamento simbólico de Veneza com o Adriático, disse a dama, que agora devemos supor fosse Mrs. Winterton.
Uma curiosa cerimônia italiana. Os quadros que o senhor vê nesta sala foram adquiridos pelo falecido Mr. Winterton durante as viagens que fez pelo continente europeu. Quando nos casamos, esses quadros foram meu presente de casamento. Na época, o pintor italiano era desconhecido na Inglaterra. Mais tarde, incentivado pelo apoio que recebeu de Mr. Winterton, veio para Londres. O modo de falar era tão imponente como a pessoa. Depois de cada frase, ela fazia uma pausa, dando a Mr. Norrell tempo de se impressionar com as informações transmitidas. E quando a minha querida Emma se casar, continuou, esses quadros serão meu presente de casamento para ela e Sir Walter. Mr. Norrell perguntou se Mr. Winterton e Sir Walter se casariam em breve. Daqui 10 dias, respondeu Mrs. Winterton com júbilo. Mr. Norrell os felicitou. O senhor é mago? Indagou Mrs. Winterton. Lamento saber, é uma profissão pela qual tenho um especial desagrado. Olhou intensamente para ele, como se a desaprovação em si mesma bastasse para fazê-lo renunciar de imediato à magia e abraçar outra profissão. Como ele não renunciou, ela se dirigiu ao futuro genro. Minha madrasta, Sir Walter, costumava pôr grande fé num mago. Depois que meu pai morreu, o mago estava sempre em nossa casa. Quem quer que entrasse num cômodo com a certeza de encontrá-lo vazio acabava por vê-lo num canto, meio escondido por uma cortina, ou dormindo no sofá com botas imundas. Era filho de um curtidor de couro e suas origens humildes se expunham claramente em tudo que fazia. Tinha uma cabeleira comprida, suja, e um rosto de cão, mas sentava-se à nossa mesa como um cavalheiro. Minha madrasta se submetia à vontade dele em tudo, e por 7 anos ele governou nossa vida. E a sua própria opinião era ignorada, minha senhora? Perguntou Sir Walter. Isso me surpreende. Mrs. Winterton riu. Sir Walter. Quando isso aconteceu, eu era apenas uma menina de 8 ou 9 anos. Ele se chamava Dramditch e vivia nos dizendo que era muito feliz por ser nosso amigo, embora meu irmão e eu vivêssemos afirmando que não o considerávamos nosso amigo. Mas ele sorriu o tempo todo para nós como um cão que aprendeu a sorrir e não sabe mais como parar. Não me entenda mal, Sir Walter. Minha madrasta era uma mulher excelente em vários aspectos. Meu pai a estimava tanto que lhe deixou 600 libras anuais para ela e para o cuidado dos 3 filhos. A única fraqueza dela era duvidar totalmente das próprias capacidades. Meu pai acreditava que na compreensão e no conhecimento do certo e do errado e de muitas outras coisas, as mulheres são iguais aos homens. E concordo com ele. Minha madrasta não deveria ter fugido à responsabilidade. Quando Mr. Winterton morreu, eu não fugi. De certo que não, minha senhora, murmurou Sir Walter. Em vez disso, continuou Mrs. Winterton, ela depositou toda a fé no mago, Dramditch. Como ele não sabia um truque de mágica sequer, viu-se obrigado a inventar algum. Criou regras para o meu irmão, para minha irmã e para mim, as quais garantiu a minha madrasta nos manteria seguros. Passamos a usar fitas roxas bem amarradas em volta do peito. Em nossos aposentos, 6 lugares foram reservados à mesa, um para cada um de nós, e um para cada um dos espíritos que, de acordo com Dramditch, cuidava de nós. Ele nos disse qual era o nome deles. O que acha que eram, Sir Walter? Minha senhora, não faço ideia. Mrs. Winterton riu. Middle, Middlelace, Robin Summerfly e Buttercup. Meu irmão, Sir Walter, tinha uma independência mental semelhante à minha. Costumava dizer, na presença de minha madrasta, dane-se Middlelace, dane-se Robin Summerfly, dane-se Buttercup. E ela, pobre mulher, implorava-lhe penosamente que parasse. Aqueles espíritos mágicos não nos fizeram bem algum. Minha irmã adoeceu. Muitas vezes ia ao quarto dela e lá encontrava Dramditch acariciando-lhe as faces pálidas, a mão agitada com as unhas dos dedos compridas, sujas e amarelas. Quase chorava, o tolo. Ele a teria salvado se pudesse. Fez encantamentos, mas minha irmã morreu. Uma linda criança, Sir Walter. Durante anos odiei o mago da minha madrasta. Durante anos achei que era um homem maligno, mas no fim, Sir Walter,
percebi que não passava de um triste e lamentável tolo. Sir Walter se remexeu na cadeira. Miss Winterton, exclamou. A senhora não falou. A senhora falou, mas não ouvi o que disse. Emma, o que é? Perguntou Mrs. Winterton. Do sofá soou um leve suspiro. Em seguida, uma voz serena e clara. Eu disse que a senhora esteve equivocada, mãe. Estou, minha querida, disse Mrs. Winterton, que tinha personalidade forte e transmitia opiniões das pessoas como se fosse Moisés distribuindo mandamentos. Não se mostrou nem um pouco ofendida com o fato de a filha contrariá-la. Na verdade, pareceu até satisfeita com isso. Claro, disse Miss Winterton. Precisamos de magos. Quem mais pode interpretar para nós a história do Norte como o Rei Mago? Quem mais pode interpretar para nós a história do Norte com o Rei Negro? Os historiadores comuns não podem. Um silêncio baixou por um instante. Gosta de história? Acrescentou. Não sabia, disse o Sir Walter. Ah, Sir Walter, exclamou Mrs. Winterton. A minha querida Emma não desperdiça energia lendo romances, como outras jovens. Suas leituras são abrangentes. Está familiarizada com biografia e poesia mais do que qualquer outra moça que conheço. Mas espero, disse Sir Walter animadamente, inclinando-se sobre o recosto da cadeira, para falar com a noiva, que também gosta de romances. Porque, sabe, poderíamos ler um para o outro. O que acha de Mrs. Radcliffe, de Madame Darby? Mas Sir Walter não descobriu a opinião de Miss Winterton sobre essas damas ilustres, porque foi tomada por um segundo acesso de tosse que a obrigou a lutar, com um grande esforço para ficar na posição sentada. Ele esperou alguns momentos por uma resposta, mas, quando o acesso passou, ela tornou a se deitar no sofá com uma expressão de dor e exaustão, e fechou os olhos. Espantou a Mr. Norrell que ninguém pensasse em socorrê-la. Parecia haver na sala uma espécie de conspiração para negar que a pobre jovem estivesse doente. Ninguém se ofereceu para lhe buscar alguma coisa. Ninguém sugeriu que fosse se deitar. O que Mr. Norrell, ele mesmo, quase sempre doente, supôs ser o melhor para ela. Mr. Norrell, disse Sir Walter, não posso afirmar ter entendido que espécie de ajuda o senhor nos oferece. Ah, quanto aos pormenores, replicou Mr. Norrell, conheço tanto a guerra quanto os generais e almirantes conhecem a magia. Contudo, mas seja o que for, continuou Sir Walter, lamento dizer que não será possível. Minha senhora, a magia não é respeitável. Não é. Sir Walter procurou a palavra. Séria. O governo não pode se meter com essas coisas. Mesmo esta conversa inocente que eu e o senhor estamos tendo hoje, talvez nos crie certo embaraço. Quando as pessoas souberem dela. Honestamente, Mr. Norrell, se tivesse entendido melhor o que pretendia me propor hoje, eu não teria concordado em me reunir com o senhor. O modo como Sir Walter disse tudo isso esteve longe de ser indelicado, mas pobre Mr. Norrell, ouvir que a magia não era séria foi um rude golpe. Ver-se classificado como mais um Dramditch e vínculos deste mundo o aniquilou. Em vão retrucou que pensara exaustiva e laboriosamente em como tornar a magia respeitada mais uma vez. Em vão propôs mostrar a Sir Walter uma longa lista de recomendações relativas à magia na Inglaterra. Sir Walter não desejava vê-las. Abanou a cabeça e sorriu, apenas dizendo: Mr. Norrell, creio que nada posso fazer pelo senhor. Naquela noite, quando Drawlight chegou à Praça Hanover, foi obrigado a ouvir Mr. Norrell lamentar a perda de todas as esperanças de sucesso com Sir Walter Pole. Bem, meu senhor, o que foi que eu lhe disse? Exclamou Drawlight. Mas pobre Mr. Norrell, como foram indelicados com o senhor. Sinto muitíssimo. Mas pobre Norrell, como foram indelicados com o senhor. Sinto muitíssimo, mas não estou nem um pouco surpreso. Sempre ouvi dizer que as Winterton têm um orgulho ostensivo.
Lamento dizer, porém, que havia certa duplicidade na índole de Mr. Drawlight, como também é preciso dizer que ele não sentiu tanto como afirmou. Aquela demonstração de independência o irritara, por isso estava decidido a punir Mr. Norrell. Durante a semana seguinte, Mr. Norrell e Mr. Drawlight compareceram apenas a jantares discretos e sem muito organizar as coisas, de sorte que Mr. Norrell se via como convidado do sapateiro de Mr. Drawlight ou da velha senhora que tirava o pó dos monumentos da abadia de Westminster. Mr. Drawlight tinha o cuidado de escolher anfitriões da menor importância, influência ou posição social possível. Dessa forma, Drawlight esperava deixar em Mr. Norrell a impressão de que não só os Polly e os Winterton o menosprezavam, mas o mundo inteiro, para que assim Mr. Norrell viesse a compreender quem era seu verdadeiro amigo, tornando-se assim talvez um pouco mais cooperativo quanto à realização dos pequenos truques de magia que Drawlight vinha prometendo havia meses. Eram essas as esperanças e as maquinações que animavam o coração do mais querido amigo de Mr. Norrell. Porém, infelizmente para Mr. Drawlight, tão deprimido Mr. Norrell ficara com a rejeição de Sir Walter, que mal notou a mudança de estilo das recepções, e Drawlight acabou por punir apenas a si mesmo. Agora que Sir Walter estava bem longe do alcance de Mr. Norrell, este foi ficando mais e mais convencido de que Sir Walter era exatamente o benfeitor que ele almejava. Homem alegre, ativo de modos agradáveis e serenos. Sir Walter Pole era tudo o que Mr. Norrell não era. Portanto, raciocinou Mr. Norrell, Sir Walter Pole poderia realizar tudo o que ele não podia. Os homens influentes da época escutariam Sir Walter. Se ele ao menos tivesse me escutado, suspirou Mr. Norrell uma noite enquanto ele e Drawlight jantavam sozinhos. Mas não encontrei as palavras para convencê-lo. Vejo agora, claro, que deveria ter pedido ao Sr. ou a Mr. Lascelles que fossem comigo. Homens vividos preferem conversar com homens vividos. Agora sei disso. Talvez devesse ter feito alguma magia para ele, transformado xícaras de chá em coelhos ou colheres de chá em peixinhos dourados. Ao menos teria acreditado em mim, mas não creio que a velha dama teria ficado satisfeita com isso. Não sei. O que o senhor pensa? Mas Drawlight que começara a acreditar que, se alguém alguma vez já morreu de tédio, então ele estava prestes a expirar dali a 15 minutos. Percebeu que perdera a vontade de falar, e o melhor que conseguiu arranjar foi um sorriso amarelo. 7. Uma oportunidade pouco provável de se repetir. Outubro de 1807. Bem, meu senhor, é chegada a hora de sua vingança, exclamou Mr. Drawlight, entrando de repente na biblioteca da casa na Praça Hanover. Vingança? Perguntou Mr. Norrell. Como assim? Ah! Exclamou Mr. Drawlight. A noiva de Sir Walter, Miss Winterton, está morta. Morreu esta tarde. Eles se casariam daqui a 2 dias, mas a pobrezinha está bem morta. 1000 libras esterlinas anuais. Imagine o desespero dele. Se ela ao menos tivesse conseguido se manter viva até o fim de semana, que diferença teria feito? Ele necessita desesperadamente do dinheiro. Está devastado. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se amanhã soubéssemos que cortou a garganta. Mr. Drawlight recostou-se por um momento em uma cadeira confortável e de boa qualidade ao lado da lareira, e baixando os olhos descobriu um amigo. Lascelles, ora essa! Aí está você atrás do jornal? Como vai? Enquanto isso, Mr. Norrell fitava Mr. Drawlight. Disse que a jovem está morta? Exclamou espantado. A jovem que vi naquele aposento? É difícil acreditar. Foi muito repentino. Oh, ao contrário, replicou Drawlight. Nada era mais provável. Mas e o casamento? Exclamou Mr. Norrell. Todos os preparativos talvez não soubessem o quanto ela estava doente. Pois lhe garanto, retrucou Drawlight. É que sabiam. Todo mundo sabia. Um sujeito chamado Drummond a viu no Natal num baile privado em Leamington Spa e apostou 50 libras com Lord Carlos de que ela morreria dali a um mês. Mr. Lascelles resmungou irritado e baixou o jornal. Não, disse. Não era Miss Winterton. O senhor está falando de Miss Hockham.
O senhor está falando de Miss Rockham Nix, cujo irmão ameaçou matá-la com um tiro sem vergonhar-se a família. O que todo mundo imagina que ela fará cedo ou tarde. Mas aconteceu em Worthing, e não foi Lord Castles que aceitou a aposta, e sim o Duque de Exmoor. Drawlight refletiu por um momento. Creio que tem razão, disse por fim, mas não importa, porque todo mundo sabia que Miss Winterton estava doente. A não ser, claro, a velha dama. Ela julgava a filha uma perfeição e que a perfeição tem a dizer a doença. A perfeição deve tão só ser admirada, a perfeição deve apenas realizar um grande casamento. Mas a velha dama jamais admitiu que a perfeição pudesse estar doente, jamais suportou qualquer menção ao assunto. Apesar das tosses de Miss Winterton, de seus desmaios e de passar o tempo todo deitada no sofá, nunca soube que algum médico a tivesse examinado. Sir Walter teria cuidado bem mais dela, observou Lascelles, sacudindo o jornal antes de retornar à leitura. Falem dele o que bem entenderem como político, mas é um homem sensato. Pena que ele não tenha sobrevivido. Pena que ela não tenha sobrevivido até a quinta-feira. Mas, Mr. Norrell, disse Drawlight, virando-se para o amigo, o senhor parece pálido, doentio. Está abalado, creio, com o espetáculo da interrupção de uma vida jovem e inocente. Seus bons sentimentos, como sempre, só o honram ainda mais, e estou de pleno acordo com o senhor. A ideia de que a existência de uma pobre jovem seja esmagada como uma flor adorável sob uma bota. Bem, meu senhor, corta meu coração como faca. Não suporto pensar nisso. Mas de outro lado, senhor, ela estava muito doente e morreria a qualquer momento. E de acordo com seu próprio relato, ela não se mostrou muito gentil com o senhor. Sei que não está na moda dizer isto, mas sou o mais implacável defensor de que jovens dediquem uma atenção respeitável a pessoas idosas e doutas como o senhor. Detesto insolência, descaramento e coisas desse tipo. Mas aparentemente Mr. Norrell não ouviu o consolo que o amigo fazia a gentileza de lhe oferecer, e quando enfim falou, as palavras pareciam se dirigir sobretudo a si mesmo, porque suspirou fundo e murmurou: Nunca pensei encontrar tão pouco respeito pela magia aqui. Fez uma pausa e em seguida disse, com voz ligeira e baixa: É muito perigoso trazer alguém de volta de entre os mortos. Não se faz isso há 300 anos. Não devo tentar. Aquilo era extraordinário e Mr. Drawlight e Mr. Lascelles concentraram o olhar no amigo com certa surpresa. Sem dúvida, senhor, comentou Mr. Drawlight, e ninguém propõe que deva. Claro que sei fazê-lo, continuou Mr. Norrell, como se Drawlight não tivesse falado. Mas é justamente o tipo de magia a que tenho me oposto. Quero dizer, o resultado é totalmente imprevisível. Muito além da capacidade de um mago resolver. Não, não vou tentar. Não vou nem pensar nisso. Houve um breve silêncio, mas apesar da decisão do mago de não pensar mais na perigosa magia, ele continuou a se remexer na cadeira, roendo as unhas dos dedos, arfando e mostrando outros sinais de agitação nervosa. Meu caro Mr. Norrell, disse Drawlight devagar, creio que começo a perceber seu propósito e admito que acho a ideia excelente. O senhor pretende realizar um grandioso ato de magia, um testemunho de seus poderes extraordinários? Pois bem, meu senhor, se eu tiver êxito, todos os Winterton e Paul da Inglaterra baterão à sua porta, rogando a amizade do maravilhoso Mr. Norrell. E se fracassar, comentou Mr. Lascelles secamente, todos na Inglaterra fecharão as portas para o famigerado Mr. Norrell. Mas que tolice, caro Lascelles, disse Drawlight. Palavra de honra, não existe nada no mundo tão fácil de explicar como fracasso. É afinal de contas o que todo mundo alcança o tempo inteiro. Mr. Lascelles refutou que de forma alguma se poderia tirar tal conclusão, e começavam a argumentar a respeito, quando uma angustiada exclamação irrompeu dos lábios do amigo Mr. Norrell. Oh, meu Deus! O que devo fazer? O que devo fazer? Trabalhei todos esses meses para tornar minha profissão aceitável aos olhos da humanidade e ainda sou desdenhado. Mr. Lascelles, o senhor que conhece o mundo, diga-me. Meu senhor, desculpe-me, interrompeu Mr. Lascelles às pressas. Tenho como norma nunca dar conselhos a quem quer que seja. E voltou à leitura do jornal. Caro Mr. Norrell, disse Drawlight, sem esperar que ele lhe pedisse opinião. É pouco provável que tal oportunidade se repita.
um argumento bastante forte que fez Mr. Norrell suspirar fundo. E devo dizer, não creio que me perdoaria se lhe permitisse ignorá-la. Com um único passe de mágica o senhor devolvesse essa jovem encantadora de cuja morte ninguém pode tomar conhecimento sem derramar uma lágrima. Restituiu uma fortuna a um cavalheiro ilustre e reinstaura a força da magia no reino para as gerações futuras. Logo que tiver comprovado a virtude de suas habilidades, a utilidade delas e tudo mais, quem poderá negar aos magos o direito à veneração e à glória? Eles são tão respeitáveis como almirantes, alguns até mais do que os generais e provavelmente como arcebispos e presidentes da Câmara dos Pares. Eu não ficaria de modo algum surpreso se Sua Majestade se criasse. Eu não ficaria de modo algum surpreso se Sua Majestade criasse de imediato um corpo de escalões com magos efetivos, magos canônicos, magos não remunerados e todo esse tipo de coisa. E o senhor, Mr. Norrell, no alto como o arquimago. E tudo isso num só passe de mágica, meu senhor. Num só passe. Drawlight estava satisfeito com seu discurso. Lascelles, agitando o jornal com irritação, sem dúvida tinha muitas coisas a dizer para contestar Drawlight, mas já não podia dizê-las por ter afirmado que nunca dava conselhos. Praticamente não existe magia mais perigosa, disse Mr. Norrell, com uma espécie de horripilante sussurro. É perigosa para o mago e perigosa para a paciente. Bem, retrucou Drawlight com sensatez, creio não haver melhor juiz que o senhor próprio no que diz respeito aos perigos que um mago corre, mas a paciente, como a chama, está morta. O que de pior pode lhe suceder? Drawlight aguardou por um momento uma resposta a essa interessante pergunta. Mas Mr. Norrell não respondeu. Vou chamar a carruagem agora, anunciou Drawlight, e assim o fez. Vou imediatamente à Praça Brunswick. Não tenha receio, Mr. Norrell. Minha esperança é de que todas as nossas propostas receberão pronto assentimento de ambos os lados. Estarei de volta daqui a 1 hora. Depois que Drawlight saiu às pressas, Mr. Norrell permaneceu sentado durante 15 minutos, apenas fitando o vazio diante de si. Lascelles, embora não acreditasse na magia que Mr. Norrell afirmou que seria feita, nem, portanto, no perigo que Mr. Norrell afirmou que teria de enfrentar, sentiu-se feliz de não poder ver o que Mr. Norrell parecia ver. Em seguida, Mr. Norrell se levantou, pegou apressado 5 ou 6 livros e os abriu, provavelmente à procura dos trechos repletos de recomendações para magos que desejassem despertar moças mortas. Isso o manteve ocupado por mais 45 minutos, quando então se ouviu um breve alvoroço do lado de fora da biblioteca, e a voz de Mr. Drawlight o antecedeu dentro da sala. O maior favor do mundo! Obrigadíssimo ao senhor! Mr. Drawlight passou embalado pela porta da biblioteca, um imenso sorriso no rosto. Tudo arranjado, meu senhor. Sir Walter hesitou um pouco no início, mas está tudo arranjado. Pediu-me que lhe transmitisse sua gratidão por sua gentil atenção, mas não pensava que faria algum bem. Eu disse que, se ele pensava que a coisa fosse transpirar e virar objeto de comentários, então não havia por que temer, pois não queríamos colocá-lo em situação embaraçosa. O único desejo de Mr. Norrell era servi-lo, e Lascelles e eu éramos a discrição em pessoa. Mas ele disse que não se importava com isso, pois as pessoas sempre rirão de um ministro. Preferia mesmo era ter Miss Winterton adormecida, o que a seu ver seria mais respeitável do que a presente situação. Caro Sir Walter, disse eu, como pode afirmar isso? Não pode querer dizer que uma rica e bela jovem deixaria de bom grado esta vida nas vésperas do casamento, quando o senhor mesmo seria o felizardo? Ah, Sir Walter, disse eu, o senhor pode não acreditar na magia de Mr. Norrell, mas que mal faz tentar? A velha dama logo viu o sentido disso e acrescentou argumentos aos meus, contando-me de um mago que ela conheceu na infância, uma pessoa muito talentosa e um amigo dedicado de sua família, que prolongou a vida de sua irmã para além dos muitos anos que se poderia esperar. Eu lhe digo, Mr. Norrell, nada pode expressar a gratidão de Mrs. Winterton por sua generosidade. E ela me pediu que lhe dissesse que o senhor vá para lá sem demora, e o próprio Sir Walter acabou por afirmar que não via sentido em protelar mais isso. Portanto, eu disse a Davy
que esperasse à porta e de modo algum saísse de lá. Ah, Mr. Norrell, vai ser uma noite de reconciliações. Todos os mal-entendidos, todas as interpretações infelizes feitas a partir de uma ou duas palavras inapropriadas, tudo será levado de roldão, como numa peça de Shakespeare. O sobretudo pesado de Mr. Norrell foi trazido a ele e ele entrou na carruagem. Pela expressão de surpresa em seu rosto quando as portas da carruagem se abriram e Mr. Drawlight saltou para dentro de um lado e Mr. Lascelles do outro, arrisco a supor que ele não tinha a intenção de que os dois cavalheiros o acompanhassem até a Praça Brunswick. Lascelles se jogou para dentro da carruagem, rindo com desdém, a dizer que nunca na vida ouvira algo tão ridículo, e a comparar a confortável viagem pelas ruas de Londres na carruagem de Mr. Norrell com antigas fábulas francesas e italianas nas quais tolos navegavam em baldes de ordenha a fim de recolher o reflexo da lua no fundo de um tanque de patos, que poderia muito bem ter ofendido Mr. Norrell se este tivesse ânimo para lhe prestar atenção. Quando chegaram à Praça Brunswick, encontraram uma pequena multidão na escadaria de entrada. Dois homens correram para segurar a cabeça dos cavalos e a luz do lampião no alto da escadaria revelou que o grupo de mais de 12 pessoas se compunha de criados de Mrs. Winterton, todos de prontidão para o mago que traria a jovem de volta para a dama, sendo a natureza humana o que é, arrisco dizer que alguns deles estavam apenas curiosos para conhecer um homem desse tipo, mas muitos mostravam no rosto pálido sinais de pesar, e estes, creio, mantinham-se em silenciosa vigília no frio da rua, à meia-noite, movidos por um sentimento de fato nobre. Um deles pegou uma vela e seguiu na frente de Mr. Norrell e de seus amigos para lhes mostrar o caminho, pois a casa estava muito escura e fria. Estavam na escada, quando ouviram a voz de Mrs. Winterton chamar de cima. Robert! Robert! É Mr. Norrell! Ah, graças a Deus, meu senhor! Ela apareceu diante deles de repente no limiar de uma porta. Achei que o senhor não viria. Em seguida, para a grande consternação de Mr. Norrell, ela lhe tomou as mãos e, apertando-as, suplicou-lhe que usasse os mais poderosos encantamentos para devolver Miss Winterton na vida. Dinheiro não era problema, que ele fizesse o preço, apenas dissesse que lhe devolveria a adorável filha. Tinha de prometer que o faria. Mr. Norrell pigarreou e talvez estivesse a ponto de começar uma de suas longas e desinteressantes explanações sobre a filosofia da magia moderna, quando Mr. Drawlight se intrometeu entre os dois e resgatou as mãos de Mrs. Winterton. Agora, cara senhora, disse Drawlight, peço que se tranquilize. Como vê, Mr. Norrell está aqui e temos de experimentar as forças dele. Ele lhe pede que não volte a mencionar o pagamento. O que ele fizer esta noite será em nome da amizade. Nesse momento, Mr. Drawlight ficou na ponta dos pés e ergueu o rosto para olhar por cima do ombro de Mrs. Winterton na direção em que Sir Walter Poole estava na sala. O ministro acabara de se levantar da cadeira e mantinha-se um pouco afastado, observando os recém-chegados. A luz das velas tinha um aspecto pálido, os olhos encovados, e exibia uma espécie de macilência que antes não existia. Por simples cortesia, deveria se aproximar e falar com eles, mas não o fez. Era curioso observar que Mr. Norrell hesitava no limiar da porta e demonstrava grande relutância em ser conduzido para dentro antes de falar com Sir Walter. Mas preciso falar com Sir Walter. Só trocar umas poucas palavras com ele. Farei tudo o que puder pelo Sr. Sir Walter, gritou da porta. Escute, uma vez que não faz muito tempo que a jovem nos deixou, devo dizer que a situação é promissora. Sim, creio que posso afirmar que a situação é promissora. Tenho de ir agora, Sir Walter, e fazer o meu trabalho. Espero, num devido tempo, ter a honra de lhe trazer boas novas. Todas as garantias que Mrs. Winterton implorara a Mr. Norrell e não obtivera, Mr. Norrell oferecia ansioso a Sir Walter, que claramente não as desejava. De seu refúgio na sala de estar, Sir Walter acenou com a cabeça e, em seguida, porque Mr. Norrell se demorava, exclamou com voz rouca: Obrigado, meu senhor, obrigado. E sua boca se esticou de forma curiosa, significava talvez um sorriso. Sir Walter desejaria de todo o coração.
respondeu Mr. Norrell. Poder convidá-lo a subir para ver o que faço, mas a natureza peculiar desta magia requer solidão. Espero ter a honra de lhe mostrar em outra ocasião. Sir Walter fez uma leve mesura e se virou para o outro lado. Mrs. Winterton conversava com o criado Robert, e Drawlight aproveitou essa breve distração para levar Mr. Norrell até um canto e lhe sussurrar exaltadamente no ouvido. Não, não, meu senhor. Não os mande embora. Aconselho-o a reunir em volta da cama o maior número possível de pessoas que consiga persuadir. Ouça o que digo. É a melhor garantia de que nossas explorações desta noite sejam bem divulgadas pela manhã, e não receie fazer algum alvoroço para impressionar os criados. Por favor, as melhores encantações. Ah, mas como sou tolo! Antes me tivesse lembrado de trazer um pouco de pólvora para jogar no fogo da lareira. Não trouxe um pouco dela, trouxe? Mr. Norrell não respondeu, mas pediu que fosse levado sem demora até onde estava Miss Winterton. Embora o mago tivesse pedido que fosse levado sozinho ao aposento, seus caros amigos Mr. Drawlight e Mr. Lascelles não foram tão indelicados a ponto de deixá-los enfrentar sozinho esse momento decisivo de sua carreira. Assim, os três foram conduzidos por Robert a um quarto no segundo andar.